Tudo bem com vocês? Hoje, para comemorar o Dia Internacional da Mulher, a gente vai falar sobre posicionamento. Deixa eu ver como foi que eu falei, que eu coloquei aqui. Posicionamento para resolver conflitos com clientes. Antes de começar, para quem não me conhece, meu nome é Sulismeire Lima. Dê um joinha aí, dê um like aí, inscreva no nosso canal. E todas as terças-feiras, às 7h47, a gente tá aqui falando sobre cortinas. Como teve algumas seguidoras da gente que tem pedido bastante alguns temas, para falar alguns temas, esse tema de hoje eu escolhi porque eu acho que entra em um dos temas que uma seguidora pediu, que era falar sobre a logística, né, a papelaria ou o funcionamento de um ateliê. Só que como não dá para fazer uma live falando de tudo isso, de toda essa logística, todo esse funcionamento, uma das coisas que eu percebi que às vezes tem muitos conflitos é sobre a questão de clientes, de você se precaver em relação a isso, em relação a alguns clientes. E aí eu resolvi falar sobre uma questão que eu acho interessantíssima, que é essa, né? Do seu posicionamento quando se tem conflitos, não é, Magno? O Magno entrou aí, tudo bem? Então, foi pensando também em alguns conflitos que houve aqui de alguns clientes na empresa, que eu sei que aí também no seu ateliê com certeza deve ter alguns clientes que às vezes agem até de má fé, não é? Então, para você se precaver, eu fiz umas listazinhas aqui, uma pequena lista do que eu vou falar hoje sobre essa questão de posicionamento no seu ateliê, para quando você tiver um conflito, você saber resolver da melhor maneira. Hoje em dia, com essa questão da internet, assim, você tem que sempre realmente ter muito cuidado em relação a isso, para que o cliente não vá falar mal de você por aí, mesmo ele achando que tem razão. Na minha opinião, o cliente não é sempre que o cliente tem razão. Às vezes ele tem razão, às vezes não, mas o cliente não quer saber. Às vezes ele contrata um serviço e age de uma forma como se mandasse em você. Então você tem que ter um posicionamento em relação a isso. Às vezes aqui ainda existe muito machismo, né? Não sei por aí por onde vocês estão, que às vezes quando o cliente vai falar e é com uma mulher, ele se acha às vezes no direito de achar que a mulher não tem lábia o suficiente para conversar com ele, né? Não tem autoridade o suficiente para conversar. Então, uma das coisas que eu sei que vai lhe dar muita autoridade é o conhecimento, né? Nada mais do que o conhecimento que vai lhe dar autoridade para você conversar e esclarecer qualquer tipo de conflito. O conhecimento é o primeiro, que você tem que estar em busca de conhecimento, em busca de ver o que é que pode ser feito melhor, para que o cliente não fique chateado e se convença de que o correto quando você explica, quando você demonstra ao cliente que você tem conhecimento da causa, ele acaba se conformando com o que você está falando para ele. Quando você realmente, quem tem razão no que acontece, com o conhecimento é que você vai conseguir mostrar ao cliente como funciona a sua empresa. A empresa tem as regras, tem as normas, a sua empresa tem normas e tem regras que você deve seguir e deve deixar claro para o seu cliente, tá certo? Então, uma das que foi, eu não lembro, foi Jerusa, pronto, foi Jerusa que me perguntou sobre a questão de papelaria. Uma das coisas que de vez em quando eu vou e refaço e acrescento mais alguma coisa, é para a gente se assegurar das questões que às vezes o cliente fala alguma coisa, mas não está no papel e a gente deixa passar. Então, uma das coisas que eu faço aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu trabalho com esse. Quando a gente faz alguma coisa manual, a gente trabalha com ele, na maioria das vezes no computador, né? Mas a gente também não pode ficar só trabalhando com o computador, porque dá um pano e você não tem nem como fazer um orçamento para o seu cliente. Então eu trabalho assim, dessa forma, eu tenho esse. E aqui embaixo, gente,
aqui tem nossas regras para a gente seguir e o que nos protege. O que é que nos protege? São essas regrinhas que a gente coloca aqui. A gente coloca inclusive pequeno, não é para que o cliente não leia, é porque senão não tem espaço suficiente. A gente coloca em um tamanho que realmente dá para o cliente ler. São as pequenas regras que a gente coloca para que a gente se proteja com algumas coisas. Deixa eu ler aqui para vocês, que se vocês não usarem, de repente vocês podem ter os mesmos problemas que eu e resolver usar. Isso aqui é mais para você realmente se assegurar. Você passa um orçamento para o cliente e o cliente conversa, você conversa com o cliente e depois o cliente diz, não foi isso que eu disse foi isso. Aí se você não colocar tudo certinho no contrato, as regras, ele pode depois abrir um processo contra você, falar mal de você na internet. Então eu acabei colocando, eu vou ler para vocês o que tem aqui no nosso orçamento, tá? Condições necessárias disponibilizadas pelo cliente para instalação de cortinas e aplicação de papel de parede. Pisos e tetos nivelados, a gente não tem como se responsabilizar por tetos desnivelados, pisos desnivelados. O que acontece? Se a gente vai no local verificar a medida, tem como você resolver algumas questões. Se você não vai no local, a pessoa que trabalha para fora também, fora do estado, até mesmo em outros estados, né? Dentro do estado e até mesmo em outros estados, mas se você não vai lá verificar a medida exata, você não tem como se responsabilizar por desnivelamentos de tetos e de pisos, né? A empresa não se responsabiliza por desníveis de paredes, pisos e tetos que prejudicam a perfeita disposição dos produtos. Isso acontece, como a gente trabalha também com papel de parede, né? Isso acontece muito com questão de papel de parede. Papel de parede, o que acontece? Quando você tem quando sua parede não é totalmente nivelada e você está trabalhando com papel de parede com imagens, a imagem pode não colar uma com a outra, entendeu? Aí você não pode se responsabilizar, porque o papel fica, como a parede é desnivelada, uma imagem não encaixa com a outra, vai ficar sempre passando um pouquinho. Então isso aí a gente não tem como se responsabilizar. A mesma coisa em relação à cortina. Quando a gente faz aqui, tá certo, quando a gente vai lá tirar a medida, tudo bem. A gente se responsabiliza, claro, né, por tudo. Mas quando é vendido para fora, não tem como você se responsabilizar por teto ou piso desnivelado. Então, como eu estava falando, essas regras que eu utilizo é para a gente se proteger, não é? Porque cada dia que passa, eu vou acrescentando mais alguma regrinha. Quando eu vejo que eu tive um problema, que eu não consegui resolver aquele problema da melhor maneira possível, e a melhor maneira possível para mim, gente, não é ser bom para mim, não. A melhor maneira para mim é que seja bom para o cliente, que seja bom para mim. A gente não pode resolver um conflito que seja só bom para o cliente, e a gente acaba se prejudicando, tomando prejuízo. Essa questão de resolver conflito para ser só bom para o cliente, que o cliente sempre tem razão, primeiramente eu não concordo que o cliente sempre tem razão. Até mesmo depois que acontece algumas coisas com você, você percebe que realmente o cliente nem sempre tem razão, mas o que você tem que fazer é tentar resolver o conflito das melhores maneiras. Como eu estava falando aqui, eu criei algumas regras já no meu orçamento para ser colocado, para toda vez que eu faço um orçamento, um contrato com o cliente. Persianas e cortinas motorizadas. É necessário ponto de energia providenciado pelo cliente. Por que eu coloquei aqui? Porque às vezes o cliente acha que, como você vai vender para ele uma cortina motorizada, é obrigação sua puxar um fio de energia. Então, antes mesmo de você vender uma cortina motorizada, você tem que deixar claro para o cliente que ele precisa puxar um ponto de energia dentro do cortineiro ou do lado, se não tiver cortineiro, e dizer qual
a voltagem da energia, se é 220, se é 110. Você tem que já dizer para o cliente, olha, só funciona se for dessa forma. Depende do motor que você vai vender para o cliente, da motorização que você vai vender para o cliente. Tem algumas fábricas que fazem só 220, outras fábricas fazem ele que sirva para os dois e outras fábricas só fazem 110. Então é bom, antes de você vender para o cliente uma cortina motorizada, você deixar isso claro para o cliente. Entendeu? Que ele mesmo, é obrigação dele puxar o ponto de energia e dizer a ele que é 220 ou 110. A gente não pode esquecer isso. Outra coisa que eu coloquei aqui foi prazo de entrega dos produtos. Começa a contar a partir da verificação das medidas. Por que eu coloquei aqui, né? Porque às vezes o cliente vem aqui, escolhe e acaba estando em construção, tal, e aí tem aquela dificuldade, ele comprou, mas você ainda precisa verificar as medidas. Então, você tem que deixar claro aqui que só conta a partir do dia depois que verificou as medidas, porque às vezes o cliente comprou a você, digamos, você dá 30 dias ao cliente para entregar as cortinas, mas o cliente está em reforma, está isso, ou com alguma dificuldade, e você não tem como verificar essas medidas para fazer a cortina, e para o cliente ele comprou, a data começa dali. Então eu deixo aqui claro que a data começa a partir do momento que você verificar as medidas. É aí que vai contar. Se você der 30 dias, é aí que vai contar os 30 dias, a partir do dia, porque senão ele deixa você passando 15 dias, 20 dias, e aí quando você vê, falta 10 dias só para você entregar. Depende dos prazos que você dá, tá entendendo, gente? Aqui eu costumo trabalhar com 30 dias. Eu acho assim, decoração não é uma coisa urgente. Não é, cortina não é urgente. Outra coisa que eu queria dizer a vocês também. A gente trabalha, por exemplo, o cliente vai se mudar e o cliente quer urgência, né? Eu não gosto de trabalhar com urgência. Eu acho que cortinas é uma coisa muito delicada, então a gente não pode trabalhar com urgência. Só que a gente não deixa de vender para o cliente, porque eu sempre tenho uma cortina aqui de blackout para instalar antes, no dia que o cliente disser, eu queria, a gente coloca. Ou a gente adianta a cortina de blackout para colocar logo no espaço do cliente, ou a gente tem uns blackouts, umas cortinas de blackouts aqui já reservadas para a gente emprestar para o cliente. Manda instalar, coloca o blackout e quando for instalar as cortinas do cliente, a gente retira o blackout e deixa aqui reservado para atender os clientes, tá? Outra coisa, aqui eu tinha colocado também a questão de papel de parede, né? Tem muita coisa a ver com papel de parede, mas vocês podem pensar da seguinte forma também para vocês resolverem a questão de vocês. Qual os problemas que acontecem que você acredita que tem razão e o seu cliente acredita que tem razão? Tá entendendo? Então isso você bota regras para segurar, para deixar claro, para você se assegurar de não ter esse tipo de problema. Eu coloquei para aplicar papel de parede, a parede deve estar emassada e pintada com tinta látex, tinta simples. Isso eu falei para vocês, aí vocês podem estar pensando em outra coisa em relação à cortina, tá? Esse aqui eu coloquei por quê? Porque às vezes o cliente coloca outra tinta lá e porque quer o papel de parede, só que a gente não se responsabiliza, porque tem um tipo de tinta que o papel de parede cola, mas com pouco tempo ele já descola, entendeu? Então, a gente deixa essa regra também aqui para que o cliente saiba que a tinta tem que ser uma tinta simples para aplicar o papel de parede. Para você se assegurar já nessa questão, na hora que for passar para o cliente. Outra coisa que eu uso muito, não sei se vocês usam aí, o WhatsApp. Eu sempre que estou conversando com o cliente no WhatsApp, eu sei que aquela conversa minha e com o cliente já me salvaram várias vezes. Aquela conversa no WhatsApp, ele funciona como um documento seu. Você tem um documento dizendo realmente o que você disse. Porque nós sabemos muito bem que a gente chega na casa de um cliente para tirar as medidas, às vezes nem dá para tirar a medida, porque o cliente conversa tanto, que você tira a medida, depois volta, tira de novo a medida. Pelo menos isso acontece comigo. E às vezes o cliente conversa tanto que você está conversando com o cliente. E o cliente lhe diz tanta coisa, e você pergunta ao cliente o que é que ele quer, do jeito que ele quer isso, que
que aí acaba fazendo uma confusão total se você depois, mesmo que você... Aí eu coloquei aqui, ó, usar a conversa no WhatsApp como documentação. Confirme tudo. Ou seja, mesmo você tendo o orçamento, o contrato, né? O contrato que eu digo aqui, gente, eu uso o mesmo orçamento. O orçamento, para mim, eu já deixo arrumado, eu uso ele como contrato, tá? Então, tudo quando por mais que eu coloque no contrato as coisas, mas aí o cliente com o tempo tá no contrato. Muitas coisas estão no contrato, mas com o tempo o cliente vai mudando, fazendo mudanças. Ah, não, eu prefiro que seja aberta. Ah, não, eu prefiro que seja transpassada. Ah, não, eu não quero transpassada, eu quero curta. Por exemplo, cortina de rolô. O cliente às vezes diz, não, eu quero curta. Às vezes diz, não, eu quero longa. Mesmo depois que você fechou um contrato. Então, antes de eu fazer o pedido, antes de eu cortar tecido, eu vou e confirmo tudo no WhatsApp com o cliente. Deixo tudo confirmado. Porque se um dia vir a ter problema, eu tenho todo que eu falei, tudo que eu confirmei com o cliente, eu tenho no WhatsApp. Isso já me salvou bastante. Essa conversa que a gente tem com os clientes no WhatsApp já me salvou bastante de conflitos com o cliente. Você copia e cola com o cliente. Eu faço isso sempre. Quando o cliente diz, não, mas não foi isso que eu pedi. Aí eu vou lá na nossa conversa, copio e colo para o cliente ver que foi exatamente aquilo que ele pediu. Outro conselho que eu quero dar aqui para vocês, porque acontece muito aqui também. O cliente, por exemplo, eu mando fazer a instalação da cortina, tá, gente? Aí tem o rapaz que trabalha aqui comigo, que ele faz o atendimento com os clientes, né? E às vezes eu estou até meio que por fora da situação que ele que está discutindo com o cliente, marcando as instalações e tudo. O que eu quero dizer aqui para vocês é nunca, quando tiver algum problema que você não saiba totalmente da história, de tudo como é, da maneira que é, nunca responda para o seu cliente, sim ou não, vou resolver, vou fazer. Não. Eu aconselho para vocês que antes do cliente chegar com você reclamando de alguma coisa, se certifique de tudo que você conversou com o cliente. Por que eu estou falando isso? Por conta de experiência própria. Porque às vezes o cliente já liga, já para xingar, já para isso, já para aquilo. Aí se você não está lembrado exatamente daquele cliente, qual é o problema daquele cliente, você não vai ter argumentos para argumentar com o cliente e mostrar a ele que foi dessa outra forma, não é da forma que ele está falando. Primeiro, a gente nunca pode dizer ao cliente, se acalme, que vai deixar o cliente mais nervoso ainda. Quer ver uma pessoa nervosa, diga, não se acalme. Nunca diga isso para o seu cliente, para ele se acalmar. Sempre diga que vai analisar e que vai resolver. Se tiver outra pessoa que atende o telefone, nunca deixe passar para você sem você estar inteirado do assunto. Esses dias aconteceu uma coisa muito parecida com isso tudo que eu estou falando para vocês. Por isso já era para ter conversado com vocês sobre isso. Né? O que um cliente quis fazer aqui. E até assim, um cliente, ele entrou em contato com a empresa aqui e solicitou uma cortina. Foi época que o pessoal nem estava saindo muito, eu acho. Bom, enfim, ele não queria receber ninguém e ele solicitou uma cortina e passou as medidas. A gente sempre faz, como é que a gente faz? A gente sempre pede uma fotografia, um vídeo quando a gente não vai na casa, que a maioria das vezes a gente vai na casa do cliente. Que a gente vai na casa do cliente, tirar as medidas, verificar as medidas. Só que às vezes o cliente, não, eu passo a medida para você e tal. Quando o cliente não aceita que a gente vá na casa tirar a medida, eles têm que se responsabilizar pela medida deles. Não é a gente que vai se responsabilizar pela medida dele. Lembrando que o que a gente mais quer é que a cortina fique perfeita na casa do cliente. Mas se o cliente liga para cá e diz, não quero, quero que você faça a cortina exatamente desse tamanho e eu pego a cortina aí no ateliê. Então a gente não pode se responsabilizar se a altura da cortina não deu certo, se a largura da cortina não deu certo. Não tem como essa responsabilidade ser da gente.
Então, o que foi que aconteceu com esse cliente? Ele fez isso, ele solicitou uma medida aqui de um blackout, falando que já tinha uma cortina na frente. E foi assim, muita conversa para a gente tentar entender a situação lá do cliente. E no final ele disse, não, pode fazer exatamente dessa medida que eu estou te pedindo. Pode fazer sem medo de errar, pode fazer nessa medida que eu estou te pedindo. E aí o Magno, que trabalha aqui comigo, ele fez o orçamento. E como a gente trabalha aqui, que é errado, né? Mas eu sou acostumada também a errar dessa forma, que a gente trabalha com orçamento, aí vai fazer outro orçamento, a gente faz em cima do último que a gente fez, aí vai fazer outro, a gente faz em cima do último que a gente fez. O que acontece? Teve um erro de grafia nesse orçamento. O tempo inteiro foi a esposa dele que pediu, né? E ela pediu uma cortina em blackout. O tempo todo no WhatsApp ela falou que era uma cortina que ela queria em blackout. E quando eles vieram buscar essa cortina, aí a gente fez a cortina, tudo tal. Quando eles vieram buscar, a gente não colocou instalação, não colocou trilho, porque eles disseram que já tinha. Quando eles vieram buscar a cortina e levaram, quando colocou no local, provavelmente, eu não sei porque eu pedi fotografias depois de como estava, ele não quis me mandar, porque depois acabou que a mulher nem conversava mais comigo, quem conversava era o esposo dela. E aí ele passou uma mensagem, ele pegou a cortina, levou a cortina. A gente sempre costuma perguntar se a cortina ficou ótima, né? Porque a gente gosta de saber se o cliente está satisfeito. A gente quer sempre ter um feedback do cliente. E quando o Magno perguntou se a cortina tinha ficado ótima, ele disse assim, não, você está me devendo uma cortina, você só mandou uma cortina. Veja. E aí o rapaz disse, não, foi uma cortina só que vocês me pediram, tudo. Ele disse, não, tá aqui. Aí ele circulou o contrato, dizendo que era 2 cortinas, e realmente tinha 2 cortinas no contrato. Foi até contrato, foi feito através do computador, né, no computador. E aí o Magno, ao invés de ter colocado uma, colocou 2, mas de todo o tempo a nossa conversa no WhatsApp era uma cortina em blackout. E ele sabia que era uma cortina em blackout, toda a vida foi conversado sobre uma cortina em blackout. Então isso foi um erro de grafia, podemos dizer que foi um erro de grafia, porque aí ele falou, não, o cliente fez de tudo e mais um pouco para ganhar uma cortina. Ele passou uma mensagem para aqui, dizendo, ou você me manda uma cortina, outra cortina, ou eu vou colocar você no Procon, falar de vocês processar vocês, vou colocar vocês no Reclame Aqui, vou processar vocês, ou você me manda uma cortina. Isso tudo ele era falando com o Mário. Quando eu vi, eu estava por fora totalmente do assunto. Quando eu vi essa mensagem toda desse homem, foi até na época que eu estava de férias, que eu retornei. Quando eu retornei, essa mensagem chegou. Quando eu vi essa mensagem, ele dizendo que ia processar a empresa, que ia colocar no Reclame Aqui, eu digo, meu Deus do céu. Aí eu disse, Magno, como é que você deixa entrar uma questão dessa chegar a esse ponto? E eu não sabia dessa conversa toda do cliente. Então, aí o que foi que eu fiz? Eu fui lá no WhatsApp, né? E comecei a rodar. Isso já tinha o quê? Uns 15, 20 dias que vinha essa conversa, né? O Magno chegou a fazer outro orçamento, porque ele disse que a cortina não tinha dado, que tinha pedido era 2. O Magno chegou a fazer outro orçamento de outra cortina para ele. Aí ele disse que não, que queria assim, e mandou essa mensagem assim, totalmente desaforada e tal. Aí eu disse, não, vou ligar para ele, né? Aí, só que eu só liguei para ele quando eu fui verificar todas a nossa conversa, a conversa do Magno no WhatsApp com a esposa, que começou com a esposa depois. E mesmo assim eu passei para ele a conversa e ele mesmo assim disse, não, se você não me der, tá aqui. Aí ele pegou, circulou o papel e mandou para mim dizendo que era 2, mesmo com a conversa toda no WhatsApp. Aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, o senhor está me pedindo uma cortina, não é?
o senhor está me pedindo uma cortina por um erro de grafia do rapaz que trabalha aqui comigo. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aí na sua casa, vou aí verificar a cortina, o que houve e o que é que realmente precisa para ser resolvido o problema. Só que eu já estava toda preparada com conteúdo. No contrato estava dizendo duas cortinas, só a única coisa que tinha. Toda a conversa no WhatsApp, desde quando conversou, que a mulher deixou claro que queria uma cortina. Como é que agora ele estava pedindo duas cortinas? Primeiro ele veio com a história dizendo que meu preço estava bem mais acima do que o outro, que se ele soubesse que era só uma cortina, ele tinha fechado com outra que estava mais em conta. Aí, como eu sei que eu sempre cobro o preço justo, que o meu preço sempre é um preço bom, porque é um preço justo, aí eu pedi para ele me enviasse outros contratos que tivessem a metade do preço, como ele estava dizendo. Ele não teve como. Quando ele pagou aqui através do cartão. A gente passa um link a gente passa um link para o cliente para ele passar, ele mesmo passa o cartão. Não sei se vocês também já trabalham com link de cartão de crédito, que é uma maravilha. Hoje não precisa levar maquineta em local nenhum. Não sei se vocês já estão trabalhando com isso, mas quem não estiver trabalhando, eu aconselho que comece a trabalhar, tá, gente? Tanto a gente trabalha com Pix, né, à vista, com Pix, como a gente passa também um link para o cliente e ele mesmo passa o cartão dele lá de onde ele estiver. Ele pode estar onde for, a gente não precisa levar maquineta para ele passar. E a gente tinha feito esse processo. E nesse link que a gente passa para o cliente, a gente coloca lá, sobre o quê? Que é uma cortina em blackout. E aí eu circulei também esse, que também é um documento, circulei e passei para ele. Só que ele, mesmo assim, ele insistia que queria outra cortina, porque senão ia me processar, ia isso e aquilo. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, né? O senhor está querendo uma cortina gratuita, só pelo erro, tal. Então vamos fazer o seguinte, para que não dê erro mais, eu vou na sua casa, e ele não queria nem que eu conversasse com a esposa dele mais. Aí eu disse, eu vou na sua casa, verificar a medida, verificar o problema da cortina e o que é que vocês precisam para resolver a questão. Eu agora só vou fazer mais alguma coisa se... a partir do momento que eu for na sua casa, marque com sua esposa que eu vou aí falar com vocês dois. Depois disso, dessa conversa que eu tive com ele recuou. Depois, primeiro ele marcou que não queria, eu entendi que ele não queria nem que a esposa dele tivesse, ou seja, ele estava agindo de má fé, mas provavelmente eu estava apostando que a esposa dele, não é possível numa casa, duas pessoas ao mesmo tempo, viver agindo de má fé. Então eu disse, não, então vamos marcar eu, você e a sua esposa, que foi ela que fechou o negócio, para a gente conversar e resolver a questão. Não tem problema, vamos resolver a questão. Quando eu disse a ele que eu só queria ir se tivesse ele e a esposa dele, ele passou um dia, no outro dia ele já disse que não, já conversou com a esposa dele e que resolveram que não seria necessário não minha visita na casa deles. Entendeu, gente? Então é isso que eu acho interessante, porque eu não respondi logo ao cliente. Você, antes de pegar um telefone para responder logo ao cliente que sim, que não, você tem que ver realmente qual é o erro, qual é o problema, para tentar solucionar da melhor maneira. Eu não iria, por mais que ele quisesse colocar na justiça, colocar isso, eu não iria dar uma cortina a ele de jeito nenhum, porque isso é o meu posicionamento. Se você vê que você está correto, o cliente às vezes quer fazer você como se fosse uma empresinha. O seu posicionamento já vai fazer com que mostre para ele que você não é uma empresinha, que você é uma empresona, que sua empresa é grande, sua empresa não é uma coisinha qualquer. O tamanho da sua empresa vai depender do seu posicionamento. Finalizando, né, em relação a isso tudo que eu estou falando para vocês, a empresa de vocês vai depender de como vocês se posicionam. A pessoa que vai ver sua empresa ou vai entender que sua empresa é grande pelo seu posicionamento, ou vai entender que sua empresa é bem pequenininha, que qualquer um pode chegar e ditar as regras da sua empresa. Por isso que é importante você ter regras na sua empresa e deixar claro as regras da sua empresa. E nunca atender um cliente só para dizer sim ou não. Você pode atender o cliente para dizer, eu vou analisar e lhe retorno em seguida. E realmente analisar, procurar todos os fatos, procurar tudo
que foi conversado para... Então, aí, tudo que você... o seu posicionamento é que vai fazer com que sua empresa seja grande ou que sua empresa seja pequena. O seu posicionamento, porque se eu percebo que o cliente está agindo de má fé e eu vou ceder, ele vai achar que minha empresa é uma coisa qualquer, é uma empresinha qualquer. Então, meu posicionamento foi de ir até as últimas consequências para ver qual era a intenção realmente dele. Se a mulher dele tinha a mesma intenção dele, que era ganhar uma cortina. Porque ele sabia, ele tinha consciência. E não é cliente com pouquinho dinheiro, não, é cliente com muito dinheiro. Eu fiquei assim, me benzendo pela cara de pau dele saber que ele tinha certeza que ele tinha pago por uma cortina e ele está querendo exigir mais uma cortina de graça. Eu cheguei até a falar a ele: então o senhor está me solicitando uma cortina de graça, o senhor quer uma cortina? E ele teve a cara de pau de rir só. Aí foi quando eu disse: não, então vamos lá, eu vou lá na sua casa analisar o que é que está acontecendo para a gente ver o que é que a gente pode fazer para resolver a questão. E com todos esses argumentos que eu consegui, com todas as provas que eu consegui, eu sei que no final das contas foi a mulher dele que disse: não vou fazer isso, porque isso é agir de má fé. Eu não vou agir de má fé porque eu pedi foi uma cortina. Como é que ela vai vir agora aqui e eu vou dizer na cara dela que eu pedi foi 2 cortinas? Que minha intenção era essa. Ela chega lá e conversar delicadamente, não com briga, não. Ninguém deve ir com briga, nem com dizer ao cliente que não vai fazer, que não faz, que nada. Não. Você tem que ir às últimas consequências, tá? Isso vai determinar o seu posicionamento, se sua empresa é grande ou se sua empresa é pequenininha, que qualquer um pode chegar e ditar as regras na sua empresa. E esse não é o primeiro caso. Tem o caso de às vezes, o cliente dizer alguma coisa e você não colocar no papel e depois você percebe que o cliente está lembrado sim, mas ele agora quer de outra forma, ele está agindo de má fé. Então, se a gente não se assegurar de tudo isso, todas essas questões, essas condições necessárias que eu coloquei aqui e que está falando muito sobre papel de parede, é porque eu tive mais problemas com papel de parede em relação a isso, parede desnivelada, do que até mesmo com cortinas. Mas é importante você deixar claro para o seu cliente as suas condições, as suas regras, para o cliente não querer empurrar para você o problema da parede dele, o problema do teto dele, o problema do piso dele. Claro que o que a gente quer é colocar uma cortina e deixar linda e maravilhosa, como eu sempre digo aqui. Mas para que isso aconteça, você tem que mostrar ao cliente que é você que resolve, que você está resolvendo, que não é uma obrigação sua resolver um problema desses. Mas é você que está resolvendo aquilo, que nem todos querem resolver. Mas então você mostra para o cliente que isso já é uma maneira sua de trabalhar. Não é que é sua obrigação resolver o problema dele com a cortina. Porque tem muita gente que quer resolver um problema com a cortina ou quer resolver um problema com papel de parede. E não é. Cortina e papel de parede não é para resolver problema. E volto, né, a falar sobre isso que eu falei. Cortina é para resolver problemas, mas não problemas de desnivelamento, de furo em parede, dessas coisas, não é? Sim, porque isso a gente faz aqui também, viu, Lucy? A gente faz isso aqui também, só que isso quando você vai no cliente tirar a medida. Quando você não vai no cliente tirar a medida, é complicado você arrumar essa questão. Aqui a gente arruma também, mas eu deixo claro para o cliente que eu estou arrumando, que eu estou tirando a medida lá para resolver essa questão. Ou aquela outra questão também que eu falo, né? Quando você vai tirar a medida da parede inteira, você não tirar só uma medida, uma altura, né, gente? Eu sempre tiro 3 alturas. Por exemplo, de parede a parede, a cortina. Eu tiro uma lateral, tiro no meio e tiro na outra lateral. Se uma dessas medidas tiver desnível de 2 centímetros, eu sempre vou pelo menor. Se eu não for fazer marcar a barra lá, né? Dependendo da distância, eu vou marcar a barra lá, não tem problema nenhum. Mas se eu não for marcar a barra no local, eu sempre vou pela medida. E se for pequena, né? Se a diferença for pequena, tipo 1 centímetro, 1,5 centímetros, então o cliente quer a cortina rente ao chão, né? Não quer arrastando.
Se o cliente quer arrastando, isso não dá problema, né? Quando tem um desnível pequeno. Mas se o cliente não quer arrastando, a gente vai sempre pela menor altura, para que a cortina não fique um lado arrastando e o outro em cima. Então, se a diferença é de 1 centímetro e 1,5, mais ou menos, a gente vai pela altura menor. Se de um lado tem 2,60, no meio tem 2,61, no outro lado tem 2,61,5, a gente sempre vai pela de 2,60. Mas deixo claro que não é minha obrigação. Faço para deixar o cliente satisfeito, pois as demais lojas daqui não fazem isso. Ah, muito bem, né? Esperta você. Tá certíssima, Lucia. É por aí mesmo. Bem assim que a gente faz aqui, mas eu arrumo muito gesso torto na barra da cortina, certo? Como o piso também, né, Lucia? A gente também faz assim aqui. Quando o desnível é grande, né, gente? Quando não é grande, eu vou pela menor altura. Eu faço, por exemplo, como eu estava falando aqui, né? Um lado tem 2,60, no meio tem 2,61, do outro tem 2,61,5, eu sempre vou pelo 2,60. A gente faz a cortina alinhada no 2,60, né? Não sei se é assim que vocês fazem também, ou quando o desnivelamento é maior, a gente marca a bainha no local. Mas a gente marca a bainha no local porque a gente vende só para aqui mesmo, né? Para o estado de Sergipe. Marca no local. Quando não é dentro da capital, o cliente sempre traz as medidas. A gente sempre orienta ele e a gente sempre faz um vídeo, ele sempre faz um vídeo, a gente pede um vídeo enviando para a gente e mostrando como é a medida que ele está tirando, para que não dê erro. Aí a gente faz dessa forma também. Se tiver desnivelamento, a gente sempre pede para o cliente tirar de um lado e do outro. Como você marca a bainha no local? Então, como é que eu marco a bainha no local? A gente tem, eu sei que muita gente aqui também tem, uma caneta que tem uma seguidora minha que fala que é uma caneta fantasminha. Também marca no local, pronto. A gente tem uma caneta fantasminha, tá? Que pode ser um giz também, assim, depende. A caneta fantasminha, que a outra seguidora da gente fala que é fantasminha, mas é uma caneta que você risca e depois com o ferro sai o risco, tá? Você passa o ferro e o risco some. Então, o que acontece? Antes de marcar a bainha no local, tem até vídeos aqui que eu já postei marcando a bainha no local. Antes disso tudo, a gente faz toda a estrutura da cortina. A gente faz toda a cortina. As laterais, o cabeçote da cortina, coloca já os deslizantes. A gente deixa simplesmente a barra por último. Já deixa o tamanho, o tecido certo de aproximadamente qual o tamanho da barra. Eu vou deixar uma barra de 30, então aproximadamente está 30 a sua barra. Então, a gente vai, instala a cortina toda e lá, a cortina está toda pronta, as pregas, está perfeita a cortina. Aí você coloca a cortina e quando chega lá embaixo, tem toda o tecido lá para você marcar. É importante saber, aqui, que já aconteceu comigo logo no início, né? Você não pode puxar a cortina toda no local e marcar, tá, gente? Você tem que distribuir a cortina toda como se ela fosse ficar ali perfeita, né? Quer dizer, como se fosse ficar perfeita, não. Ela é perfeita lá. Você puxa ela toda para ela completar todo o trilho. E lá embaixo, você tem que ir seguindo. Você puxa com a mão o tecido e marca a caneta no chão. Puxa com a mão o tecido e marca no chão. E você vai fazendo toda a extensão da cortina pronta. A cortina já tá lá. Porque se você for puxando a cortina e marcando aqui, você não vai resolver o problema de desnivelamento. Então, você tem que deixar exatamente onde está a cortina. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Você deixa a cortina toda fechada no local, né? Puxada no local, fechada no local. E aí, você vai seguindo lá embaixo, marcando. Puxa a cortina com a mão e marca. Puxa a cortina com a mão e marca com a canetinha. Essa canetinha, depois que está marcada a cortina, essa canetinha só é passar o ferro e ela sai, tá?
a marca da canetinha sai. Mas você pode passar um giz também, outra coisa que marque, que não precise, que não vá manchar a cortina, não é? Você não pode passar uma caneta comum, porque se você passar uma caneta comum, pode borrar, pode até dar um treco na caneta e a tinta cair toda na sua cortina. Então você tem que ter cuidado com isso. É interessante que você tenha essa canetinha que eu estou falando, para você marcar dessa forma que eu estou lhe dizendo. Depois que você marca toda, eu sei que dá trabalho, viu, gente? Só que essa questão de trabalho, você tem que ver esse trabalho que está lhe dando, porque isso tudo é hora trabalhada. Você tem que ver como é que você trabalha aí, para você não estar trabalhando demais. Não é trabalhando demais, porque a gente nunca trabalha demais, a gente trabalha muito, né? Trabalhando muito e no final não ter resultado financeiro, né? Eu faço diferente. Eu alinhavo bem embaixo, de fora a fora. Depois trago para casa. Aí faço a dobra e costuro. Você costura na casa do cliente. Eu alinhavo bem embaixo, de fora a fora. Depois trago para casa. Ah, entendi. Eu acho, Luci, que aí dá mais trabalho. Para você alinhavar e trazer, eu acho que dá mais trabalho. Bom, enfim. Mas isso aí é a maneira que a pessoa acha mais prática. A gente tem que encontrar as maneiras mais práticas que a gente se adapta. Essa maneira de marcar, como eu já falei para vocês, então é isso que eu digo, né, gente? Cada pessoa, cada ateliê tem seu método de fazer as coisas. Quando eu marco no local a cortina, às vezes eu marco, às vezes meu instalador marca. Eu trago para a costureira e ela acha ótimo, nunca dá erro, sempre sai perfeita. Quando a barra é marcada no local, a gente não se preocupa não, sempre sai perfeita a barra, tá? E eu marco com essa canetinha aqui, ó, gente. Tem uma seguidora minha aqui, que eu acho que ela tá aqui, Selene. Ela disse que é uma caneta fantasminha. Ela tem várias cores, né? A caneta é como se fosse normal a caneta, o risco é de caneta normal, como se fosse de bique. Sim, só que vale a pena e não são todas. Entendi. Você alinhava lá, né? Porque você mesmo alinhava, você mesmo costura. É por isso que cada uma de nós tem uma maneira diferente de fazer e encontrar a maneira mais prática para ganhar tempo. Que seja prática e que saia perfeita para a gente não ter retrabalho. Isso, Naya. Eu uso preta, eu uso verde, ou verde não, vermelha. Eu uso na maioria das vezes vermelha e preta, né? E me atende muito bem. Isso, sim, só que vale a pena e não são todas. Exatamente. Se você, por exemplo, eu aqui não é eu que costuro. Aí eu vou, às vezes, quando é para marcar no local, às vezes eu vou com o meu instalador. Porque ele instala e depois ele marca ou eu mesma marco. E aí a gente traz para a costureira. Aí ela já sabe, isso tudo é questão de já estar adaptada à maneira que a gente faz. E aí a cortina não tem como sair errada. Sempre assim sai perfeita a cortina. Para você, como você já é a costureira, fica também mais fácil ainda, porque você já viu no local, já sabe como é exatamente, você alinhava, quando chega aqui só passou na máquina e resolveu. Então isso tudo, gente, essa canetinha é um dos melhores facilitadores da costura. Eu quero você aqui, Selene, em outra live, para mostrar as engenhocas, como diz você, para as meninas, as engenhocas que você usa no seu ateliê, viu? Veja aí o dia que você pode, para nossa próxima live, você só mostrar as engenhocas que você faz para facilitar. Tá, gente? Essa Dona Menina Ateliê, sigam ela, que ela é ótima, como a Luci, como todas vocês que estão aqui, né, gente? Cada um tem sua maneira de fazer, que a gente tem muito que aprender. Às vezes eu me adapto de uma forma e acho mais prática essa forma. A Selene se adapta de uma forma e acha mais prática. O importante é a gente entregar, saber o quê? Eu só quero gente aqui me seguindo, a pessoa que quer entregar um material de qualidade para o cliente, tá, gente? Um material de qualidade para o cliente.
que fique lindo, que a gente adore, que a gente queira realmente fazer. Eu vou fazer nosso portfólio. Hoje em dia ninguém fala em portfólio, né? Mas a gente coloca no nosso Instagram, que é a mesma coisa que o portfólio. Então, cada pessoa tem uma maneira de fazer e de se adaptar. Você faz alguns testes. As pessoas que estão aqui, que estão começando ainda, é importante, todas nós, é importante a gente conhecer o que tem no mercado. Porque às vezes chega um arquiteto querendo de uma forma, outro arquiteto querendo de outra, um design de interiores querendo de outra forma. E a gente tem que saber exatamente do que é que ele está falando. Então é importante que a gente conheça. Porque se ele quiser de uma forma e você não souber fazer daquela forma, você tem que sugerir uma que fique igual. No mínimo uma que dê o efeito igual ao que ele está pedindo. E que mostre a ele que esse que você usa vai dar o mesmo efeito. E se responsabilize. E diga, se não der, fica por minha conta aí, eu lhe dou outra, sabe? Então, o que a gente tem que fazer é isso. Saber que temos que usar produtos de boa qualidade, porque se a gente não usa produtos de boa qualidade, vai dar dor de cabeça. Ninguém quer, ninguém falando mal da gente por aí, não é verdade? Então, vamos trabalhar com produtos de boa qualidade, para não dar dor de cabeça. E até mesmo a gente fica sendo conhecido com gente que trabalha de produto de boa qualidade, tá? Pra gente não estar fazendo coisinhas, armenguinhos, não vamos trabalhar com um negócio de armengagem, tá, gente? Vamos trabalhar com produtos excelentes, né? Para não dar dor de cabeça pra gente não ter retrabalho, tá? Então vamos fazer isso. E cada um tem sua maneira, seu método de fazer, que o importante é quando colocar a cortina lá, atender o cliente e você achar que tá lindo e perfeito. Lembrando que, não esqueçam que precisa, aquela cortina que você está colocando ali precisa de manutenção, não é? Cuidado para não estar fazendo coisas que depois fique muito complicado para dar manutenção. Tem algumas coisas aqui que eu já usei e deixei de usar porque eu percebo que não é de qualidade. Por exemplo, aquela entretela. Tem essa entretela que é uma entretela que parece um plástico. Eu deixei de usar ela há muito tempo. Hoje em dia eu uso TNT. Pronto. A entretela de TNT. Eu uso hoje a entretela de TNT, uso a de 200, isso, Naya, uso isso, Luci, isso, a de TNT. Eu vi até uma entretela agora que é transparente, de repente para algumas cortinas fica boa essa transparente, que já vem com a fita. Eu ainda não testei ela, mas eu fico doidinha para testar essas coisas novas, sabe, gente? Isso, Beth, TNT. Eu uso a de 200, mas não significa dizer que a 150 também não é boa, mas eu gosto dela quando ela deixa mais durinha. Isso, de 200 gramas. Eu gosto quando fica mais durinho o cabeçote, bem firme, né? Então por isso que eu uso a de 200. E é isso, de poliéster. Isso, a de poliéster que eu não estou usando mais, porque todo mundo sabe aqui, quem trabalha com cortina sabe, que ela na primeira lavagem ela já se quebra. Aí se for a segunda lavagem ela já está se desmanchando toda, a realidade é essa. Então eu deixei de usar ela. Tem algumas coisas que a gente vai testando e vai se adaptando e outras não. Então é importante, como eu já falei para aqui a vocês, não é importante trabalhar com tudo, a gente não pode. Ah, sim, Luci. Isso, eu acho linda, eu achei linda ela. Essa de poliéster, que é transparentezinha, eu vi ela com uma fita, eu ainda não usei ela aqui, né? Eu tô até pensando em pedir ela com a fita para eu ver como que se adapta. Mas é isso porque eu gosto de estar testando, sabe, gente? Mas quando você tá com seu ateliê andando normalmente, funcionando perfeitamente, você não tem que estar comprando outras coisas, comprando saindo do seu método para... Não, é porque eu tenho mania de estar testando. Então eu gosto de estar testando e de conhecer, de ter, para ver como é que funciona. Sempre que a gente está fazendo uma coisa difícil é assim. Sempre que a gente está fazendo uma coisa difícil, a gente sempre bota na cabeça: gente, deve ter alguma maneira mais fácil de se fazer isso, porque isso é muito difícil. Deve ter uma maneira mais fácil de fazer. Outro dia eu conversando com a Selene, ela falou a mesma coisa, que é minha dor, né? Isso é uma dor minha, não sei se é uma dor de vocês.
Então eu sempre penso, gente, pelo amor de Deus, que é isso? Até mesmo quando eu estou fazendo vídeo aqui para vocês. Eu sempre falo aqui com o Sérgio. Ô Sérgio, deve ter uma maneira mais fácil de fazer isso, porque não é possível que esse povo tenha esse trabalho todo para fazer uma coisa tão simples. Isso. Ah, ótimo, Luci. Então, eu vou comprar agora. Mas a que você compra, ela já vem com a fita, Luci? A que você compra, ela vem com a fita já, porque essa última que eu vi agora, ela já vem com uma fita. E eu tenho visto, gente, eu não lembro aonde foi. Entendi, Naya, entendi as dobrinhas, entendi. Então, gente, então é bom, então eu vou comprar. É tão bom saber de vocês as coisas aqui, né? A gente trocar ideias. Ah, eu estou amando, não sei vocês. Vamos marcar uma nova live para quinta-feira, à noite, porque eu sei que muitas de vocês pelo dia não podem. Certo, entendi, Selene. Marcar uma live comigo para ela mostrar as engenhocas que ela cria para resolver essas questões, para ter mais praticidade no dia a dia de confeccionar cortina. Aí eu falo para vocês aqui, tá bom, gente? É porque já passou de 1 hora, né? E a gente tem que trabalhar. Viu, gente? Ó, feliz Dia Internacional da Mulher para vocês. Eu amo estar aqui com vocês, trocando ideias. Eu adoro aprender, adoro ensinar também, trocar conhecimento para mim é tudo. A gente cresce a cada dia, se cada dia a gente aprende uma coisa, já tá bom. O importante é aprender alguma coisa, viu? Um bom dia para vocês, fiquem com Deus e um feliz Dia Internacional da Mulher para todas. Bye, bye!